Melhorou? O microfone melhorou? Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor? Pior? Meu microfone não funciona. Talvez, Marcos Vinícius, tu tem que acionar teu microfone. Fica do lado esquerdo abaixo, viu? Fala com alguém aí no bate-papo daí. Então, bora voltar para a aula. Então, ó, a lei, essa lei 9.296, como eu estava falando para vocês, ó, elas são 10 artigos. Ó. Ela traz 10 artigos. Então, é uma lei curtinha. 10 não, 12. Só com 11 e o 12 é só falando da publicação e da revogação. Então, na verdade, são 10 artigos. Não deixem de dar uma lida nela. Ó. Cai muito em prova a interceptação telefônica. Quem vai fazer concurso para a Polícia Civil, para o Ministério Público, tanto para agente, para escrivão, tem que ler essa lei. É obrigatório. Cai em prova. Eu já falei para vocês no meu concurso para delegado de polícia, uma das questões subjetivas era justamente o que estava nessa lei. Ainda bem que podia consultar. Só teve uma situação que não tinha na lei, que era justamente o que entendia o Supremo Tribunal Federal sobre um assunto que a gente vai ver mais lá na frente. Vamos embora voltar para o nosso caderno. Então, bora copiar a interceptação telefônica. Ó. Qual é a finalidade? Esse fio aqui. Finalidade. Para que serve a interceptação telefônica? Ó. Finalidade. Ctrl N. Ctrl N. Finalidade. Ó. É um meio. Tem a finalidade de obtenção de prova para a ação penal ou para a investigação criminal. Presta atenção que a lei ela é bem abrangente. Ó. Eu vou voltar na lei de novo para a gente ver o primeiro artigo, onde ela diz isso. Ó. Ela diz... Ó, a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova e investigação criminal e instrução processual penal, observar a série A, que depender de ordens judiciais competentes da ação principal sob segredo de justiça. Que é importante, essa palavra aqui, ó. Presta atenção, gosta de cair em prova. Ela não é para inquérito policial, para qualquer tipo de investigação criminal. A investigação tem que ser para os efeitos criminais. Então, o que significa? O Ministério Público pode investigar? Nós já estudamos isso lá em inquérito. Sim. Ele investiga através de quê? Chamado procedimento investigatório criminal, um PIC. Nesse PIC, ó, o promotor de justiça ele pode representar ao juiz uma interceptação telefônica. Ó. Depende sempre de ordem do juiz. Então, é uma reserva de jurisdição. Por isso que ela é uma medida cautelar. Então, ó, dá um zoom na letra, travou de novo. Ah, tá bom. Aqui não está travando, não. Vou aumentar a letra. Só um minutinho. Melhorou? Melhorou? Então, ó, finalidade. A finalidade da interceptação telefônica é meio de obtenção de prova, tanto para a ação penal, e aí, ó, que bota grandão aqui, ó. Ó, Shift F3, Ctrl N, ainda bota em amarelo, ó. E para investigação criminal, não caia na pegadinha. Não é somente para inquérito policial, é por qualquer tipo de investigação criminal. Se for investigação criminal, por qualquer Ministério Público, pela Receita Federal também faz investigação e procedimento administrativo, o IBAMA faz procedimento administrativo, também pode ser, ó, para investigação criminal, pode sim ser decretada a interceptação telefônica pelo juiz. Então, a primeira coisa que precisamos saber é a diferença entre interceptação telefônica. O que é interceptação telefônica? A interceptação telefônica, ó, é aquela feita por terceiro sem o conhecimento dos interlocutores. É eu ligar para a Maiara, daqui para o Alto Bonito, estou falando com a Maiara, e a Tuane quer saber a nossa conversa, ó, ela faz uma interceptação e ela escuta a nossa conversa sem o nosso conhecimento.
Quando um terceiro escuta a conversa dos interlocutores sem o conhecimento, a doutrina chama isso de interceptação telefônica. Isso é interceptação telefônica. Interceptação é alguém no meio do caminho escutando a conversa. A pessoa que está escutando a conversa, a fofoqueira, está escutando a conversa e a gente não tem conhecimento dela. Então, isso é interceptação. Diferentemente da chamada escuta telefônica. O que é a escuta telefônica? Já a escuta telefônica é aquela feita por terceiro com o conhecimento de um dos interlocutores. Interlocutores. Ó, Ctrl T, Ctrl J. Ó. Então, a escuta telefônica já é aquela que é feita por terceiro. Agora, eu e a Maiara conversando e a Tuane faz a interceptação com o meu conhecimento. Eu, mas a Tuane, estamos combinados, ó. Só a Maiara que não está sabendo. Ela não está sabendo. Isso, ó, a doutrina chama de escuta telefônica. Diferentemente da interceptação telefônica, onde a interceptação telefônica, nenhum dos dois interlocutores sabe da gravação. E também existe a chamada gravação telefônica, ou chamada gravação clandestina. O que é essa? É aquela feita por quem? Por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. É o que acontece hoje em dia mais, né? Todo mundo tem um aparelho chamado, um aplicativo chamado Record, que ele grava a ligação. Eu falo contigo, com a Maiara, e ela não sabe, mas eu estou gravando toda a nossa conversa. Isso é chamado gravação telefônica ou gravação clandestina. Ah, professor. E quais são os requisitos para que o juiz... quais são os requisitos que eu tenho que demonstrar para o juiz, para ele conceder, uma medida cautelar para invadir a minha intimidade. A interceptação telefônica ela é uma cláusula de reserva de jurisdição porque ela é uma garantia. Nós temos uma garantia da inviolabilidade de quê? Da nossa intimidade. É muito íntimo, o cara ouvir tudo que eu estou falando, tudo que a minha família está conversando. Por isso que só pode ser decretada por ordem judicial. E essa interceptação telefônica, ela tem que ser feita previamente. É antes. Não é eu grampear a conversa entre a Tuane e a Maiara, eu estou usando elas porque elas estão aparecendo mais aqui para mim, entre a Tuane e a Maiara, porque e depois, depois que eu gravei a conversa, descobri que ela estava falando mal de mim, e aí eu vou pedir para o juiz a autorização. Essa autorização não é válida. A autorização da judicial tem que ser antes da conversa. Ah, professor, mas já vi dizer que a polícia faz grampeio. Não é. Para passar em prova, a interceptação telefônica ela tem que ser antes. Ela é prévia, ela é antes da conversa. O juiz autoriza, dali para frente, grampeia o telefone da pessoa e aí vai escutando. Se tiver elementos para o crime que está sendo investigado, aí sim ela poderá ser utilizada. Se não tiver, ela não vai ser utilizada, porque viola a intimidade. Então, quais são os requisitos? Eu vou voltar lá. O nosso legislador falhou muito. Ele botou os nossos requisitos de forma negativa. Eu vou votar de forma positiva. E depois vou mostrar para você na lei como é que ele colocou. Primeiro requisito. Para que o juiz possa decretar uma interceptação telefônica, vou botar até em negrito, ele precisa de indícios. Preste atenção nessa palavra que eu vou botar. Razoáveis. Amarelinho para ela também. Quando eu boto amarelinha, por quê? Porque tem caído em prova. Indícios razoáveis de autoria / participação. Primeiro, indícios razoáveis. Presta atenção. Que quando o promotor para oferecer denúncia, lá é indícios suficientes de autoria. Como é que cai nas questões? Letra A, indícios suficientes de autoria. E o aluno? Roda. Porque a lei exige que tenha indícios razoáveis. Não precisa nem ser suficiente. Basta razoáveis. Eu desconfio que determinada pessoa está praticando um crime.
e eu começo a investigar, chega um momento que não dá mais para investigar. A única forma de eu saber o que, é que ele faz é através de uma interceptação telefônica. Mas eu preciso demonstrar, eu, delegado de polícia, ou eu, promotor de justiça, que há indícios razoáveis de autoria ou participação daquela pessoa em determinado crime que eu estou investigando. Então, primeiro, indício razoável de autoria. Segundo requisito, o crime deve ser punido a título de, bem grandão também, ó, reclusão. Ó, eu só posso, juiz, determinar uma interceptação telefônica num crime que tenha pena de reclusão. Crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, detenção de 1 mês a 3 meses. Cabe interceptação telefônica para descobrir quem está me ligando, me ameaçando de madrugada. Ah, eu vou te matar, fela da puta, de madrugada o cara está me ligando direto. Ah, você está namorando com uma mulher casada, não sei o quê. Eu vou na delegacia, delegado, pelo amor de Deus, precisamos saber qual o crime que ele está praticando. É ameaça. Aí o delegado vai lá no código, pena de detenção de 1 mês a 3 meses. Ele pode representar pela interceptação telefônica? Não. Gente, quem vai fazer concurso para delegado de polícia, preste atenção, isso aqui cai demais. Como é que cai? Eles te dão um caso concreto e procura com a medida cautelar que você vai aplicar ao caso. E aí você vai aplicar uma interceptação telefônica com a pena de detenção? Detenção, prisão simples. Não. Só se for pena de reclusão. O crime tem que ser punido a título de reclusão. Ah, professor, me dá um exemplo. Homicídio. Pena. Artigo 121. Matar alguém. Pena de 6 a 20 anos de reclusão. Cabe interceptação telefônica? Cabe interceptação telefônica. E o último requisito. Último requisito não há outro meio de prova disponível. Não há outro meio de prova disponível. Gente, a interceptação telefônica é o que nós chamamos de última ratio. Última ratio. O que significa? Delegado de polícia não pode começar uma investigação com a interceptação telefônica. A interceptação telefônica viola a intimidade da pessoa. Como é que um delegado vai iniciar uma investigação com a interceptação telefônica se ele não tem nem indício razoável de autoria? O que ele precisa? Ele investiga, escuta testemunha, outros meios de prova que nós já estudamos, e aí chega um momento que a investigação não anda mais. E se ele chamar aquela pessoa para ser ouvido na delegacia, o cara vai descobrir que tem um inquérito contra ele. Então, aí ele vai dizer, senhor juiz, é indispensável, não existe outro meio de eu descobrir se não for através da interceptação telefônica. É imprescindível para as investigações da interceptação telefônica. É a última raça, o juiz só vai determinar se não, quem viola tanta intimidade. Então, o delegado não pode representar o juiz lá, seu juiz. Eu preciso da interceptação telefônica, que eu preciso quebrar o sigilo fiscal de determinada pessoa que eu estou investigando. Aí o juiz diz, sim. E por que você não pede para mim? Eu estou pode? O juiz tem acesso ao nosso sigilo fiscal bancário, você não sabia? Ele vai dar no Bansejude, ele vai lá na Receita e ele imprime a declaração de imposto de renda do cara e manda para o delegado. Precisa da interceptação telefônica para descobrir? Não, então se não precisa, se tem outro meio de obter aquela prova, interceptação telefônica, não. Ah, professor, mas eu estagio lá na delegacia. Aí lá na delegacia eu vejo que não é assim. Eu vejo muito inquérito policial começar pela interceptação. Gente, eles já são delegado de polícia. Eles já passaram no concurso. Para vocês passarem no concurso, é isso aqui. Os requisitos são os 3 requisitos. Indício razoável de autoria, crime com pena de reclusão e não pode existir outro meio de prova. É a última ratio, é a última razão. Ah, professor, de onde é que você tirou isso? Eu vou mostrar para vocês como o legislador errou. O legislador botou isso aqui ao contrário na lei. Por isso que é complicado, viu? Vou mostrar aqui, vamos lá na lei de novo. Volta. Oi, gente. Vamos lá de novo. A lei está aqui.
Diz lá, o artigo 2º. Não será admitida. Por que ele não botou aqui sim? Será admitida. Aí ele bota negativo. Não será admitida a interceptação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis de autoria. Então, eu preciso de indícios razoáveis de autoria. A prova puder ser feita por outros meios, ela é indispensável. Se o delegado, se o Ministério Público, ele puder obter essa prova por outro meio, ele não pode se valer da interceptação telefônica, porque ela viola a intimidade de pessoas, e é uma garantia constitucional. E o último aqui que ele diz, ó, o fato investigado constitui infração penal punido no máximo com pena de detenção. Então, ó, se for pena de detenção, não será admitida. Por outro lado, se existe dois tipos de pena, ou ela é reclusão ou ela é detenção. Se ele está dizendo que não cabe detenção, é porque cabe quando? Quando o crime for pena de reclusão. Então, vamos voltar para o caderno. Volta para o caderno. Devagarzinho, calma. Nosso caderno. Então, quais são os requisitos para que o juiz determine ou decrete a interceptação telefônica que tenha indícios razoáveis de autoria, que o crime seja punido pelo menos a título de reclusão, com pena de reclusão, e não há outro meio de prova disponível. Preste atenção, gente, isso na última raça. Eu me lembro da minha primeira audiência criminal que eu fiz na minha vida já como advogado, que era na Justiça Federal, e era um processo complicado, Operação Ferro e Fogo, estava preso servidores do IBAMA, pessoas físicas, em conluio, uma audiência pesada, lotado, só advogado tinha uns 10, assim. E aí o delegado da Polícia Federal de São Luís, por videoconferência, e o inquérito começou todo errado. Uma pessoa foi na delegacia, fez uma denúncia lá, a chefa do órgão mandou um ofício dizendo que achava que tinha corrupção no órgão. Dali o delegado já representou logo pela interceptação telefônica. Aí eu bati de frente com o delegado. Rapaz, a gente quase se pega por videoconferência. E aí o MPF e o juiz disseram que eu queria tentar anular todo o processo, né? Porque se essa prova era ilícita, as outras tudinhas também derivaram dela. Aí descobriram, por causa da interceptação telefônica, também se tornou ilícita. Se tornaria ilícita. Mas é aquilo que eu digo para vocês. Na teoria, para a gente passar em prova. Na prática, meu amigo, a gente vê que está totalmente diferente as coisas. Então, bora lá. O que diz mais o código? O juiz pode decretar de ofício. Olha a redação do nosso legislador. O nosso legislador diz que o juiz pode decretar de ofício. Quando é que pode ser decretada a interceptação telefônica? Tanto na investigação como na ação penal. Eita, mas a aula anda rápido. Já faltam só 10 minutos daqui. 5 minutos eu vou desligar e ligo de novo. Viu? Já chegou a mensagem aqui. O juiz pode decretar de ofício? A lei diz que ele pode decretar de ofício tanto na fase investigativa como na fase da ação penal. Gente, pelo amor de Deus, o nosso legislador voa muito. O juiz, ele pode decretar de ofício? Pode. Somente na ação penal. Por que o juiz não pode decretar na fase investigativa, gente? Por quê? Por que ele não pode? Porque eu já disse isso direto para vocês, ele não é mãe de nada. Não tem como o juiz saber e nem deve saber quem a polícia está investigando. Quanto mais o juiz ficar afastado da fase de inquérito, menos ele será contaminado. O juiz de garantia está sendo criado justamente para isso. Então, como é que o juiz vai decretar de ofício, uma interceptação telefônica, se ele não sabe nem quem a polícia está investigando? Qual é o indício razoável de autoria? Se ele não sabe quem é autor, quem tem participação. Então, o código, a lei diz, ela traz lá, vou mostrar para vocês. Eu vou fechar essa aqui, já que a gente volta. Eu mando o link imediatamente, tá? 2 minutos.